Olá pessoal, aqui é o pastor Elon Souza na área, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com os meus amigos, Lucas, meu brother, tamo junto aí, pastor Abraham. E gente, mais uma vez. Igualmente meu querido, sempre uma honra recebê-los aqui, viu? E acabamos de tomar um cafezinho agora, né Lucas? Um cafezinho arábico, né? Não faz mal pra ninguém, ganhei um presente do meu amigo aqui, gente, coisa top. Depois vou fazer um videozinho pra vocês verem, negócio fino. E hoje nós tiramos esse tempo e eu sou grato a Deus por amigos que Deus coloca no nosso caminho. Estávamos falando sobre a importância de termos amigos, pessoas que nos querem bem, porque infelizmente não são todos, né, que nos querem bem. Isso é fato, né? A gente vive numa sociedade em que tem pessoas com enfermas, e algumas vezes enfermas nos seus sentimentos, na sua alma. E quando a pessoa não está bem e ela não cuida nem dela, ela não consegue tratar o outro também bem. É meio que você falar bom dia, a pessoa falar bom dia para quem, Lucas? Só se for para você. Né? Né? Então estávamos comentando a respeito disso aqui e como é importante você saber filtrar e você ter esse equilíbrio emocional para saber quem é tóxico e quem não é tóxico. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma boa instrução, ela tem uma boa informação e ela se relaciona, o melhor amigo, os melhores amigos são pessoas tóxicas, pessoas que levam ela a uma depressão profunda. E tem relacionamento que é assim, né? Nós atuamos nessa área, né? Algumas vezes aconselhando, algumas vezes pastoreando, algumas vezes simplesmente no receber a pessoa no dia a dia ali para uma conversa. Você vê que a pessoa está ferida nas suas emoções porque os ataques em relação àquilo que ela é na sua essência é tão grande que ela não sabe mais nem o que ela é como pessoa, ela perde a sua própria identidade. E a gente volta à palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso GPS, né? São princípios milenares que estão escritos ali e que não dão errado, porque há milhares de anos foi positivado isso, onde o próprio Deus se revela ao homem dizendo, eu sou o fabricante. E como fabricante, se você ter uma vida assim, você vai durar melhor sobre a face da terra. É como você ir na Fiat, nós moramos aqui em Betim, e querer discutir com o que fez o carro, o que é melhor para o carro. Quem fez o carro domina a máquina como um todo. E o ser humano é a mesma coisa. Estou falando de um Deus que criou todas as coisas e que ele conhece a gente por dentro e por fora. Então, quando está escrito em Isaías 41, dizendo, um ao outro ajudou, seu companheiro disse esforça-te. Você vai no Salmo 133 e lê que é bom e maravilhoso que os irmãos vivam em união. A gente compreende que os irmãos que ele está dizendo aqui, como aquele óleo que descia sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, Arão era amigo de Moisés. Quem ajudou Moisés a tirar toda uma geração, toda uma nação de uma terra onde eles eram escravos e conduzirem para uma terra prometida. Foi o seu próprio irmão. Então é muito importante a gente ter esses princípios e valores, sabe, onde a gente compreende a importância de ajudar, de cooperar com o outro. Cooperar com o outro. Nas grandes empresas, aí no mundo corporativo como um todo, a gente usa muito essa expressão, a gente ouve falar muito dessa expressão. Fulano de tal é o nosso cooperador, né? É aquele que nos auxilia. E na vida, assim como numa grande empresa, numa grande corporação, a gente precisa disso, a gente precisa de companheiros. Você precisa de amigos, de pessoas que lhe auxiliam. E algumas vezes esse auxílio, simplesmente um cafezinho que você toma com a pessoa, algumas vezes um lanche, um bate-papo, você está ajudando as pessoas. Porque hoje não tem ninguém que as ouça. Hoje as pessoas elas pagam terapia, eu não tenho nada contra isso. Eu digo que hoje falta amigos para que as pessoas sejam ouvidas. E nessa carência tão grande, paga-se tantas terapias, e se ela tivesse um pouco mais de amigo para conversar, para expressar aquilo, as suas dores,
provavelmente ela estaria num equilíbrio muito maior do que ela está hoje. As pessoas estão adoecendo de dentro para fora, porque não tem ninguém que lhes auxilie, não tem ninguém que ouçam elas, né? Muitos danos, né, pastor? Realmente, a gente, principalmente nós que estamos nessa caminhada pastoral, né? A gente lida com vários tipos de situações, uma diferente da outra. Né? O Lucas também na área da psicologia, né? Com certeza tá ali envolto, né, a casos cada vez um mais complicado que o outro. E realmente, às vezes, a humanidade, o mundo em si, está tão envolto em um egocentrismo que, ultimamente, as pessoas estão conseguindo enxergar só o próprio umbigo, né? Não tá... Aquela questão de você, usando uma analogia, né? Você conseguir o sustento, um pescador, para conseguir o seu sustento, ele precisa usar uma rede ali. Aquele elo dos nós, né, da rede, é como se fosse mesmo uma amizade, um companheirismo, né, para conseguir o êxito de alguma coisa. Imagina se dentro daqueles elos ali, cada um se desfizesse e cada um fosse para o seu lado, né, não existiria rede mais, né? Da mesma forma, o ser humano ele foi feito para viver em conjunto. Só que por algum motivo, a gente vê mesmo que a humanidade tá voltada para suas próprias coisas. É igual a gente estava falando agora há pouco, né? É pro ter, para você, eu preciso ter, eu preciso obter, né? E com isso a irmandade, a camaradagem vai ficando cada vez mais esquecida. É verdade. Né? E a gente sabe que existem vários tipos de personas, né? Vários tipos ali de personalidade entre pessoas. E existem pessoas que são mais carentes mesmo de atenção, que precisam para uma evolução ter outras pessoas a se espelhar, né? E com a humanidade toda voltada para si mesmo, né? Como que fica essas pessoas? Olha, dois pontos legais que eu achei aqui, que foi tratado aqui, foi um que o Elon disse e um que o Abra disse, né? A terapia hoje, ela é um processo, o psicólogo é uma ferramenta essencial, né? Para a vida de qualquer ser humano, sem exceção. Mas você, como ser humano, ele foi feito para viver em conjunto, em sociedade. Você selecionar pessoas saudáveis para estar com você, pessoas, né, que vão trazer uma qualidade de vida melhor. Quanto mais qualidade na amizade, mais qualidade de vida você tem. Que forte. Uma coisa reflete a outra, né? Uma coisa vai refletir na outra. Olha que forte. Eu vou voltar a isso aqui. Quanto mais saudável é a sua amizade, o leque de amigos que você tem, mais saudável você será em suas emoções, tá? Estou aqui tendo a oportunidade de conversar com duas pessoas que são referência, né? Tanto o pastor Abraham quanto o Lucas, que é um psicólogo que atua nessa área das emoções, da cognição. E tem muita gente, né, Lucas, que tem dificuldade até em concentrar, em aprender, em ser um bom aluno, algumas vezes obter êxito na faculdade, porque ele está nas suas emoções tão desorganizado. É como aquela pessoa tentar cozinhar com a louça, assim, as pilhas cheias de louça suja, e ele não tem nem espaço, ele nem sabe por onde começa. E algumas vezes em nossas emoções é assim, a gente precisa de alguém que nos ajude, que nos mentorie, né? Um psicólogo, um pastor, alguém mais centrado, um amigo que tem a cabeça realmente no seu devido lugar em relação às suas emoções, saiba separar, né, aí em cada caixinha, porque o homem é assim, né? As mulheres, elas transitam de um assunto para o outro. O homem, ele tem necessidade de caixinhas. Algumas vezes eu estou conversando com a minha esposa, aí ela fala de uma dificuldade no trabalho, aí depois ela já vai lá para uma dificuldade que está vivenciando, né, no dia a dia com parentes e familiares. E aí a gente fala, não, amor, espera aí, o que você está falando? Então eu tenho necessidade de fechar uma caixa para abrir outra, né? E a gente tem que se entender, e muitas vezes é assim, as pessoas elas embolam nesses emaranhados de atividades e de áreas, são aspectos diferentes, e elas não conseguem focar. E aí quando você tem uma terapia, alguém que lhe mentoria, né, como o Lucas aqui, a pessoa ela vai ajudar você a focar. Falar, não, deixa esse problema para a gente tratar aqui, foque aqui nos seus estudos, agora vamos focar na sua vida afetiva, e aí você vai por área, você vai vencendo.
A Bíblia diz o seguinte, que quando a gente reconhece Deus nos nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. O que quer dizer esse princípio bíblico? Quer dizer que quando você vai reconhecendo área por área, aspecto por aspecto da sua vida e convidando Deus para lhe ajudar, Ele vai trazer conexões boas a seu respeito, amigos, e abrir a sua mente. Porque algumas vezes você está do lado de uma pessoa sensacional, mas você escolhe o pior amigo. Você escolhe o pior amigo. É como aquele programa que tinha, né? Não sei se vocês lembram, um programa assim da nossa infância que tinha no Silvio Santos. Eles colocavam um fone de ouvido, uma música muito alta e falavam: ô Lucas, você troca essa bicicleta por um chiclete mascado? Sim! Né? E muitas vezes é assim, a gente está trocando os melhores amigos por pessoas que nem podem ter nem título, nem a consideração de amigo. Há pouco tempo nós vimos um vídeo que foi postado nas redes sociais de uma amiga andando com a outra. E é quando veio um ônibus, ele empurrou sua amiga para ela ficar, para ela morrer, para ela ser atropelada por aquele ônibus. E o que acontece? Por um milagre, essa menina não foi atropelada, mas ela estava sendo filmada ali. E aí todos viram que aquela não era realmente uma boa amiga. E aí a moral da história desse vídeo, dessa enquete, é que pessoas que você tem escolhido para ser seu confidente, seu amigo, seu conselheiro. Às vezes a pessoa está num casamento legal, num relacionamento legal, e ela pede opinião, conselho para amiga que tem inveja dela. Exatamente. Tem muito, isso acontece Uau! muito. Isso acontece Já muito. sabe os conselhos que vai vir, né? Já sabe o resultado que vai vir. É o cavalinho de Troia. O cara resolve deixar o chinelo no lugar onde não, você tem que terminar com ele. E justo já tá lá. Eu, por incrível que pareça, tocando nesse assunto, eu já acompanhei um caso exatamente assim. Olha. A menina estava sendo aconselhada por alguém que ela achava que era amiga e na verdade não era. Queria o namorado. O namorado. Seu marido, né? Mas queria o namorado dela. Entendeu? Mas olha que é o namorado, que é o marido, que é. E interessante esse vídeo que você citou. Ali a gente via uma amiga empurrando a outra pra morte e tudo, né? Mas a gente consegue até estender um pouco mais isso daí na questão seguinte. Tem muita gente que tá empurrando, tá tentando matar, não só ali a vida, igual naquele caso do vídeo, mas às vezes tá tentando matar a esperança do outro, o ânimo da outra pessoa, né? As expectativas dela. Às vezes você conta um sonho pra alguém que não é pra ser contado. Isso é forte. Entendeu? E a pessoa, por uma inveja, entendeu? Ou por ser incapaz mesmo de aconselhar, a pessoa vai te dar um conselho errado, a pessoa vai te jogar no buraco. E aquele sonho que na verdade era para ser o seu sinal de escape para que você fosse uma pessoa bem-sucedida. Você acaba sendo uma pessoa mal-sucedida por causa de dar ouvido a quem você não deveria dar. Só uma pontuação, aqui nós estamos falando de pessoas que ajudam, né? Nós estamos falando para você afastar das pessoas que já estão ao seu redor. Mas sim onde você deposita a sua confiança, né? Com quem você se espelha, né? As pessoas que você, né, realmente deposita sua confiança. Isso é forte. É porque a pessoa que é tóxica, ela pode precisar da sua ajuda no futuro. Ela pode se tornar uma pessoa, e com né, frequência prazerosa isso de estar acontece. perto. Com frequência isso acontece. Agora, o que não pode acontecer aqui é você depositar a sua esperança, a sua confiança e a sua senha, porque princípios é isso, né? Agora em mesa a gente vai ter um segundo vídeo que fala sobre princípios para prosperar. E princípios são senhas, são códigos. Você não pode entregar os códigos da sua vida como se fosse ali o seu banco para qualquer um. Você não pode dar assim acesso às pessoas. O próprio Cristo, ele disse que nós devemos vigiar. E é muito importante você compreender esse todo. Não dê coisas santas aos cães. Sabe o que significa isso? E você não dá pérola aos porcos. Porque quando você entrega algo muito valioso para alguém que não se importa ou quer o seu pior,
a pessoa ela vai destruir aquela área da sua vida. Certamente um porco ele vai comer aquela pérola, ele não vai separar, ele vai comer e depois ele vai defecar aquela pérola, sabe? E muitas vezes é assim na nossa vida. Você está entregando um código, você está entregando ali uma senha, princípios que podem galgar a tua vida para alguém que é tão tóxica que ela pensa, se eu não posso ter, o Lucas também não pode. A pessoa tóxica é assim, ela não pensa assim, ó, que legal, Lucas, você conseguiu. Nó, que bom, Lucas. Oh, Deus te abençoe, cara. Me ensina aí como que eu faço para conseguir também, né? Um exemplo disso, eu e o Abra, a gente estuda para concurso, né? Sim. Aí, por exemplo, se futuramente a gente estuda junto, né, tem a mesma dedicação, ele passa ou não, eu não vou invejar ele, eu vou me alegrar porque um amigo meu conseguiu algo que nós almejamos. E contrapartida, é uma vitória minha, a conquista do meu amigo. E contrapartida, né, a gente sempre teve essa reciprocidade de ajudar o outro, né? Isso, eu passei, eu vou falar com ele o que foi que eu fiz, para que ele também passe, um puxando o outro, né? Um do lado do outro, para que a coisa dê certo. Dê certo. E de repente, a gente pode estar até lançando pérolas aos porcos, porque nós estamos falando para as redes sociais. Então são várias pessoas que vão estar assistindo. Sim. Né? Então assim, o que vai diferenciar você, né, o que está assistindo esse vídeo, se você faz parte do grupo saudável ou tóxico, da categoria saudável da categoria porco, o que vai te categorizar dentro desses parâmetros aí é o quão importância você vai dar essas palavras, essas informações. É isso que a gente está falando, porque são pessoas que não estão falando da boca para fora. Isso. Nós estamos falando de experiências que a gente que a gente tem durante anos de vivência, né? Isso, exatamente. Os estudos que a gente vem, né? Tendo do ser humano, da sociedade como um todo e da psicanálise, que é uma ciência, né? Do emocional, de saber filtrar, porque a gente não é perfeito. Algumas vezes a pessoa ela te fala algo que ela conseguiu com muito esmero. E no seu coração, algumas vezes, porque nós somos seres humanos, você pode pensar, mas a pessoa está falando disso, mas você tem um filtro. E a questão aqui que a gente fala é o seguinte, nós temos que ter filtro. Não é tudo que você pensa que você fala. Algumas vezes, para você não é importante, mas você usa o bom senso, isso também é bíblico, você fala, oh, que bom que você conseguiu aquilo que você sonha. Não é saindo falando o que você pensa, não. A pessoa fala assim, eu falo o que eu penso. Como se isso fosse, assim, algo bom. Isso não é bom não, meu querido. Se vangloriando. Muita gente fala o que pensa ali, ela perde o emprego dela, ela perde o relacionamento dela, entendeu? Nós somos homens aqui, ó, casados. Se a mulher tá de TP, meu amigo, você não tem que falar o que você pensa, não. Você tem que filtrar, que se você falar o que você pensa, a casa cai. Então, sabe, isso é sabedoria emocional. Isso é inteligência emocional. Você saber filtrar o que te vem à mente, até as piadinhas. E porque que vai falar, eu não perco a piada. Não perde a piada, mas perde o casamento. Exatamente. Você tá entendendo? E lembrando não que tem, exatamente. Uma vez a palavra dita, é como flecha. A palavra de Deus, ela fala isso. Não tem como voltar. Ela não volta. Ela não volta. Ela vai então atingir o alvo, vai causar o estrago. Então, pessoas com esse equilíbrio emocional é pessoa que ela pensa antes de falar. Ela tem um filtro antes de lançar, porque uma vez lançada, algumas vezes você acaba de destruir a pessoa. E o oposto é verdade. Algumas vezes uma palavra que você dá, a gente estava batendo um papo aqui agora há pouco, o Lucas disse, algumas vezes cara, vai dar certo. Uma frase assim, vai dar certo. Você levanta a pessoa está pronta para se jogar, para se matar. Você fala, aqui, calma. Vai dar certo, só. Vai dar certo. Uma simples palavra assim, você motiva a pessoa, você salva a pessoa. Não é? Não é nenhum esforço da nossa parte. E não é nenhum esforço, não é algo que vai custar a vida dela, não vai? Mas vai salvar a vida da outra. E se Vai tratando, salvar a vida da outra. dentro do âmbito cristão, se tratando do âmbito cristão, é quase que mesmo uma obrigação nossa a gente poder ser a diferença na vida de alguém, né? Então, assim, é como o próprio Cristo falou, né? Aquele que não perdoa também não é perdoado. No entendimento de que é necessário que você perdoe para que você mostre o perdão que eu tive com a humanidade.
Mas Cristo não só ele perdoou, ele amou, ele aconselhou, né? E foi o nosso melhor conselheiro. E dentro desse viés também, às vezes a gente pode estar falando com uma pessoa que não está conseguindo compreender bem no sentido de, beleza, eu preciso peneirar a quem eu vou falar que eu confio e quem eu não confio, mas como que eu vou fazer isso? Aí ia ser até interessante a gente tocar um pouco no assunto de parâmetro. A humanidade ela precisa ter um parâmetro para poder conseguir separar mesmo quem é e quem não é. É necessário. Né? Não é somente por algo que você tem na mente, você chegar e falar assim, não, essa pessoa aqui eu não quero do meu lado, agora essa daqui eu quero. Sim. Né? É necessário ter um parâmetro. E como nós estamos falando aqui, né, somos 3 homens aqui cristãos, eu creio que o maior padrão, o maior parâmetro, o maior alvo que a gente tem que ter na nossa vida de espelhamento é Jesus Cristo. Isso é fato. É o único que mudou a história. É o único que separou a história antes de Cristo e depois de Cristo. É aquele que verdadeiramente ele transformou a legalidade na graça, aquilo que era lei, aquilo que era penoso, em aquilo que é salvação, independente do credo, da religião, da placa denominacional. Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Não há vida fora dele. Ele é aquele que transforma o cativo numa pessoa liberta. É aquele que traz cura ao oprimido. É aquele que traz esperança aos desesperançados. Aquele que se vestiu de homem, se rebaixou, se despiu de toda a sua glória, como um homem, padeceu na carne, para eu e você viver no Espírito. Então, quando a gente compreende isso, entende Isaías capítulo 53, ele veio, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele. Verdadeiramente, isso nos trouxe paz. E depois lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim para que tenhais vida e tenham em abundância. Então Jesus não é uma religião, um dogma. Jesus é um estilo de vida. Jesus é Deus. Ele é a salvação. E quando a gente compreende isso e a gente aprende aquilo que ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente começa a amar o próximo, espera aí, se eu tivesse uma situação difícil, eu iria gostar que alguém falasse assim comigo? Não. Então, quando você começa a compreender isso aí, você começa a plantar coisas melhores e automaticamente a vida começa a retribuir para você, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente fosse aqui resumir a vida, Lucas, o que é a vida? Pastor Abraham, o que é a vida? Elon, o que é a vida? Vida é plantio. Sim. A vida é um plantio. Você pode plantar o que você quiser, mas você não colhe o que você quiser, meu amigo. Você colhe o que você planta. Então, se de repente você está tendo uma colheita de coisas tão negativas, começa a repensar no que você plantou nos últimos 10 anos da sua vida. Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de esposo você tem sido? Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de funcionário você tem sido? Começa a ter uma inteligência emocional, como a gente está pontuando aqui, né? Ser sábio, ser, sabe, mais amável, sabe, se importar com o outro. A vida ela vai trazer para você reflexos daquilo que você planta. E porque não adianta você também fazer campanhas de dia e de noite se você não muda o seu estilo de vida. Porque o que traz transformação na nossa vida não é a campanha que você faz, é como você escolhe viver. Entende? Porque o sal, ele salga fora do saleiro. Não adianta você ser uma pessoa dentro de 4 paredes numa igreja e fora dali você ser aquele cara desagradável, aquele esposo, aquele companheiro que só critica, que só defrauda, que só humilha a mulher, entendeu? Maltrata os filhos, entende? Tá sempre com aquela piada maldosa, né? Não perde a piada nunca, mas humilha todo mundo. E esperando que a vida lhe dê uma recompensa positiva. Meu querido, não tem jeito. Tem, Lucas? Como se fosse meritório, como se ele merecesse aquilo ali. Né? Não tem jeito. Simplesmente por que ele imagina de si mesmo. Às vezes a pessoa ela engana a si mesma, ela pinta uma imagem, uma persona dela para ela mesma, mas o que transcende fora dela é outra coisa. Já viu aquela pessoa que você chega perto dela, ela fala coisas maravilhosas sobre ela, mas todo mundo que rodeia ela fala coisas totalmente ao contrário. Entendeu?
Tem algo Exatamente. Tem algo errado aí. É. Né? Então, assim, será que todo mundo que às vezes até os próprios familiares, será que eles estão errados? Todo mundo falando a mesma língua e a própria pessoa ali naquele, coloca, né, no antropocentrismo ali, coloca ela no centro e ela exalta ela mesma, eu sou bom, eu sou amável, eu ajudo todo mundo. E aí, quando você vai ver quem rodeia ela, não é nada disso. E a palavra-chave aqui, a gente poderia falar algo simples. Altruísmo. 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 Digita aí, altruísmo. É você se importar com o outro. É você se colocar no lugar do outro. É você procurar ser alguém para ajudar o outro. Se você tem esse alvo na sua vida, esse ano, eu te garanto que ainda você vai ter boas recompensas. Se a sua vida está boa, ela vai melhorar. Se ela não estar boa, ela não estiver boa conforme aquilo que você espera, começa a colocar esse ingrediente. É como a culinária, né? A gente gosta muito de comer, né, Lucas? Tem coisa melhor, Né? E na culinária é assim. Você algumas vezes, para fazer uma torta de frango, você precisa de frango. A gente fez um lanche agora mesmo, tinha um croissant de frango aqui maravilhoso. Poxa, para comer um croissant de frango, tem que ter frango. Sua vida, para ser plena, para ser uma vida agradável, uma vida próspera. Algumas vezes você estuda, você batalha, mas você está esquecendo de colocar um ingrediente importante aí, o altruísmo. Você se importar com o outro, você ajudar mais pessoas. E aí Deus vai trazendo para você conexões aqui, ó, pessoas que vão lhe ajudar. Algumas vezes você clama, Deus, não tem ninguém que me ajuda. Quantas pessoas você ajudou hoje? Ajude as pessoas como se você estivesse ajudando você mesmo, que isso vai voltar para você. Eu estou falando aqui de cristianismo na prática. É aquilo que o próprio mestre disse. Aquele que quer ser o maior, que sirva. Que sirva. Se você for mais servo do outro, se você ser mais companheiro do outro, Deus vai te dar conexões, pessoas que lhe ajudam também, e a vida vai sorrir para você. Então é a nossa dica que a gente dá nessa manhã, né, nesse papo aqui de inteligência emocional, né? A gente comentando aqui, compartilhando informações, né? Princípios, conexões aqui, né? Que venha trazer um resultado benéfico para cada um de nós, na nossa vida como um todo. Aqui não é, estou te ensinando como ser milionário. Não é isso não. Estou te ensinando a ser feliz, porque isso faz parte da felicidade. Felicidade é um conjunto de aspectos. E é muito importante você se sentir bem com você, com o próximo, com a sua família, com as pessoas que lhe rodeiam e com o próprio Deus. E não tem como você comprar a felicidade. Muita coisa você compra, né? Mas onde você encontra a paz de espírito? Onde você encontra felicidade? Em que loja que você encontra? Me dá 500 gramas de felicidade aí, né? 500 gramas aí de paz interior, né? Me dá aí 700 gramas aí de equilíbrio emocional. Não, meu querido, isso a gente conquista com aquilo que a gente escolhe ser perante as pessoas e perante o Deus que a gente serve, não é? Isso é estilo de vida. É fato que a gente está, né, vivendo tempos difíceis, né, Lô? Mas assim, a gente parar um pouco para de fato praticar a empatia, né? A gente vai estar plantando, igual a lei da semeadura, né? A gente vai estar plantando empatia, a gente vai colher empatia. Exato. Se a gente estiver no meio de amigos, né? E você é uma pessoa tóxica, uma pessoa que só olha para frente para você, não pensa no próximo, eles não vão pensar, né? Os seus demais amigos, eles vão comentar até pelas suas costas, falar, olha, fulano, como é que fulano é. Aí se você um dia precisar, pode ser que você tenha costas apontadas para você, né? Então assim, praticar a empatia nunca é demais. Isso é forte, hein? Isso é forte. Pega essa dica aí, gente, tá? Evite ser tóxico, tá? Pratique a empatia, o altruísmo, não é mesmo? E vale a pena lembrar o seguinte, que igual foi citado aqui a própria palavra, né? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E tem muitas pessoas que deixam passar um ponto aí que é muito importante,
que é o amar o próximo como a nós mesmos. Uau. Tem muita gente que não sabe, não está sabendo se amar. Uau. Olha. Eu já tive... Isso é forte, hein? Eu já tive momentos que eu ouvi da boca de uma pessoa. Falar assim, eu queria... que ela viu episódios, né, de pessoas ajudando o outro, aconselhando, né, ouvindo, sabendo ouvir. Que aconselhar não é somente falar, mas também o ouvir é super importante. E as pessoas viram e falaram assim, eu queria tanto fazer isso. E isso martelou na minha mente e falou assim, gente, mas por que não faz? Olha. Qual que é o Não problema precisa de aí? diploma, não Uau. precisa de grau de instrução, é só ir Qual que é o Forte. problema aí? E aí eu detectei o seguinte, a pessoa ela não está conseguindo, ela não está entendendo como se amar. A pessoa que não entende como se amar, ela jamais vai conseguir amar o seu próximo nessa totalidade que Cristo está falando. Olha. Entendeu? Porque é algo muito difícil. A humanidade, ela se cobra muito. Né? Então, se atingir um parâmetro ali de amor próprio, né? Onde você olha para você, falei isso uma vez com uma amiga minha que estava passando por depressão, falei com ela, inclusive tem até um vídeo minha página do Instagram que fala sobre isso, que eu falei com ela o seguinte, pratica aquela questão de você poder estar frente a um espelho e falando o quanto você é importante para você mesmo. Isso. O que você tem que agrega na sua própria vida. Uau. Aprende a se amar primeiro, porque quando você se ama, você olha para você e fala assim, ó, você pode não estar aonde você quer chegar, mas você vai estar lá porque eu creio que você tem competência para isso, você tem capacidade para isso. Quando você tem esse nível de confiança em você mesmo, você consegue ouvir e ajudar qualquer um. Olha que forte. Entendeu? Olha essa dica aí, gente. Isso é muito importante. Algumas vezes a gente trata os outros mal, algumas vezes as pessoas se tornam tóxicas porque ela é tóxica com ela mesma. Pega essa conexão aí, pega essa senha, esse princípio, tá? Se valoriza para você conseguir valorizar o outro. Se importe com você para você se importar com o outro. Cuide de você para você conseguir cuidar do outro, tá? Começa a filtrar os seus próprios sentimentos em relação a você mesmo. De repente a sua baixa estima está tão acentuada que você está denegrindo outras pessoas por simplesmente transmitir a sua própria imagem em relação à sua autoanálise, a sua autoestima para com outros. E isso é muito profundo, né, Lucas? Nosso próprio corpo já passa essa mensagem pra gente, né? Ele filtra os nutrientes e espelha o que não vai utilizar. Nem tudo que vem pra gente, a gente é obrigado, é o que a gente vai ter que utilizar. A gente dispensa, pega o que é pra gente e dispensa o que não é pra gente. Ouça tudo, retém o que é bom. A palavra fala isso. A Bíblia tem, a gente tem muito forte. forte. Tudo com a Muito palavra. forte, né? Apóstolo Paulo, ele deixou bem claro isso. Ouça tudo. Ouça tudo, ou seja, é aquilo que o Lucas disse, ó, é como alimentação, você alimenta de tudo, mas aquilo que seu organismo não for absorver como nutriente, ele dispensa aquilo como um bolo fecal, não é? E é engraçado falando a respeito disso, né? A gente citando aqui do próprio bolo fecal, né? Fezes mesmo. Eu estava com a minha esposa comprando plantas, né? Eu gosto muito de plantas, né? Gosto de orquídea, minha esposa também. E a gente estava numa grande floricultura e aí a gente viu ali um esterco que ele é importado, ele é exportado, aliás, ele é feito aqui e assim, e deu muito certo. E é uma latinha assim linda, toda ornamentada, tá escrito assim, bosta na lata. Olha só, vai acompanhando a linha de raciocínio pra você ver aonde que eu quero chegar. Muitas vezes na nossa vida a gente não se valoriza e tem gente exportando, vendendo, ficando rico, vendendo bosta. E você não valoriza a sua própria mão de obra. Eu tenho muitos amigos artistas, o cara não acredita na arte dele. E eu tive com um grande amigo meu, esses dias, ele é diretor da cultura aqui em Betim, na Secretaria de Cultura, um grande guitarrista, um grande produtor. E aí ele dizendo a respeito disso, que tem muito artista que ele não sabe vender a sua arte, ele não sabe colocar ali na sua arte uma produção tal para ele comercializar, para ele vender. E a gente comentando a respeito disso, de que tudo vende, inclusive esterco, tudo vende, tudo na vida vende.
E aí muitas vezes é assim, a pessoa ela não se enxerga, ela não se valoriza, ela não valoriza aquilo que ela faz, seja a arte que ela faz, ou seja a prestação de serviço que ela faz, ela conserta alguma coisa, ou as mulheres aí têm aquela facilidade em relação à área da beleza, ela não se valoriza, não valoriza o produto dela ou o serviço dela, e por isso ela também não prospera. O mais incrível, acho que o mais difícil isso é muito fácil. A fabricação. Isso é muito... A pessoa fabrica, que é o mais difícil. Na hora de valorizar e fazer a arte brilhar, a pessoa não faz. Ela não faz. E isso tem muito a ver com o que o Lucas disse, né? Você saber filtrar, você saber, né, compreender no todo, né, que você tem um valor, como o pastor Abraham disse muito bem aqui, você se valorizar a tal ponto que você consiga valorizar o outro. Realmente, você tem que se amar para você amar o outro. Porque senão, a pessoa ela se odeia. Aí está escrito lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então o companheiro dela tá ferrado. Porque se ela se odeia, o outro tá mais lascado. Porque ela não vai conseguir reproduzir uma imagem positiva de amor se ela não se ama, ela não se cuida, ela não se importa com ela mesma. E dentro pegando esse gancho naquela questão de como eu vou saber identificar então quem eu devo afastar ou quem eu devo trazer para o meu rol de amigos ou ali de confiança. Isso. É necessário que a gente aprenda a analisar e identificar esse tipo de pessoa. A pessoa que não se ama, ela não ama nem ela própria. E entenda que eu não estou falando para a gente excluir esse tipo de pessoa, não. Mas, como já foi dito aqui, esse tipo de pessoa você não pode, a pessoa que não ama nem ela mesma, você não pode trazer para o seu rol de amigo num sentido de você confiar os seus sonhos, confiar os seus segredos. Esse tipo de pessoa, ela está em um rol, sim, mas é um rol de ajuda. Essa pessoa, ela passa a estar em um aprisco ali, onde o seu alvo é simplesmente de ajudar essa pessoa para que ela seja transformada em uma pessoa melhor, né? E quem sabe, né, que sabe um dia a gente traga ela para um rol de amizade, né, bem mais próximo, né, um rol de amizade familiar ali, mais próximo, para talvez essa mesma pessoa fazer o mesmo com outra pessoa. E olha, a gente desencadeando aí um processo perfeito, na minha opinião, um processo perfeito, porque ajudar aquele que necessita, para mim isso é muito lindo. Tá? E é a famosa frase, você tem que saber ajudar quem também quer ajuda. Porque se a pessoa ela não quer ajuda, é impossível, porque nós vivemos um país democrático de direito. Então todos temos liberdade, inclusive de manifestar aquilo que a gente pensa. Então quando você quer ajudar alguém que não quer ajuda, você não está sendo um democrático, você quer forçar a pessoa, você quer obrigar a pessoa a ter um estilo de vida que ela não quer. Então a melhor coisa que você pode fazer é orar por ela. É a melhor coisa, como cristão, que você pode fazer é orar por ela. Mas a partir do momento que você começa a trazer ela para dentro da sua própria vida, para dentro da sua casa, isso é muito perigoso. Tá? Porque não precisa de muito veneno para lhe intoxicar, se isso for todos os dias. Tá? Um pouco de toxicidade todos os dias, você vai ter uma vida totalmente tóxica e você vai morrer com o excesso desse veneno. Tá? Então você tem que saber administrar isso aí. Uma coisa é você interceder, quando lhe procurar, você saber aconselhar, mas você ter essa sabedoria para saber quem é que deve fazer parte da sua vida, quem você pode contar as suas decisões, os seus projetos. E saber também entender que ainda que você tenha bons amigos, como eu tenho, como você também tem, só que você tem que enxergar aonde estão os seus melhores amigos. E dar valor ao que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 7. Dê honra a quem honra. Algumas vezes você não está dando honra àqueles que realmente são os melhores amigos em potencial. Você está dando honra a outro tipo de amizade. Então é importante você saber focar, tá? Saber entender o tipo de conhecidos que estão ao seu redor e saber filtrar isso aí. Trazer uma analogia. Eu acho que eu sou o louco da analogia. A gente vai conversando, sabe? Aí sempre pipoca coisas na mente assim. Trazendo essa questão de você não trazer pessoas tóxicas para dentro de casa, né? Quando você vai arrancar um vespeiro da sua varanda ou de uma árvore, você joga fora ou você traz o vespeiro para dentro de casa? Uau! Você joga fora. Você quer mais longe da sua casa possível. Não é verdade? Por que um vespeiro você joga longe e alguém tóxico você vai trazer para dentro de casa? Entendeu?
A toxicidade ela é semelhante. Vai te atingir, vai te causar um malefício e possivelmente até a morte, seja espiritual, às vezes física familiar, também. Algumas vezes familiar, a pessoa perde a família. Perde a família. Me aconselha que eu estou numa crise. Meu querido, ora primeiro, sabe? Não vai contando que você está em crise, não, porque se a pessoa sonhar que você está em crise e ela quer o seu lugar, ela se alimenta disso. Eu escutei uma frase. Sabe, isso é forte. Eu escutei uma frase que marcou minha vida. Marcou minha vida. Uma mulher que falou que ela não sangra em tanques de tubarão. Uau! Olha que forte. Ela é... Que forte mesmo. Ela é empreendedora. Ela falou assim, ó, eu não sangro em tanque de tubarão. Ou seja, tá no meio de... pessoas, de tubarões mesmo que quer mastigar. Não mostra seu sangue, não. Não mostra a sua fraqueza. Não mostra a sua fraqueza, não. Toma muito cuidado. Uau. Tem muita gente esperando só isso. Só você mostrar a sua fraqueza. O cheiro de sangue. Exatamente, pra ela te derrubar. Porque ela não tá. O foco dela não é ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa grande. O foco dela é destruir quem é. O foco dela é ter o que você tem. Exatamente. Uau. É a questão do invejoso. O invejoso não quer chegar naquele. Ele quer ter o que você tem. Ele quer ter o que você tem. E é literalmente. Ele não quer passar pelo processo. Ele quer ter só o fruto. Ele quer ir na sua árvore e arrancar o seu fruto. Ele não quer escolher a melhor semente, preparar o solo, plantar e obter frutos semelhantes. Não, ele quer roubar o seu fruto. E algumas vezes na vida é necessário isso. Um tempo atrás, eu já tive um grande coral, um grande grupo, e eu sustentava este grupo com uma loja, tinha ali, pagava o aluguel para ter esses ensaios. E o que acontece? Essas pessoas, ou parte dessas pessoas, elas queriam somente o fruto. Eles não queriam realmente plantar juntamente comigo. E aí eu lhe convido para analisar a vida de Abraão. Abraão levou uma pessoa o qual Deus não havia dito nada para ele. Disse, sai da tua parentela. E vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele levou quem? Levou Ló, o seu sobrinho. O que acontece? Ló, ele começou a brigar com os servos de Abraão. Ele começou a roubar ali os poços de água, a contender com os pastores em relação ao rebanho, até que a ficha de Abraão caiu e ele falou, escolha. Se você escolher norte, eu vou para o sul. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, onde você quer ir? Tá? Porque a gente não cabe na mesma terra. Tem gente que não cabe na mesma terra que você. Tem gente que não cabe no mesmo espaço que você. Elas querem os seus poços, elas querem entulhar os seus poços, elas querem roubar os seus frutos, elas querem arrebanhar suas ovelhas e você está achando que a pessoa é sua amiga. Então é necessário você discernir as coisas. E é um dos princípios de um livro que eu escrevi, é o discernir, o ato de discernir. Para você liderar, para você prosperar, você precisa também de discernir. E discernir quem é contigo e quem não é com você. Há coisas que você vence, aqui, é no conselho. Em Provérbios está escrito, na multidão de conselhos a sabedoria. Olha que forte. Algumas pessoas falam, eu não peço conselho e tal. Meu querido, coach é um conselheiro. Todo bom rei, ele tinha um bom conselheiro. Você tem que se cercar de bons conselheiros. Pessoas que se importam com você, pessoas que estão na luta com você e elas estão procurando ter uma vida plena e elas temem o mesmo Deus que você, elas compartilham das mesmas dificuldades e elas querem o seu triunfo, porque o seu triunfo faz parte do triunfo dela. É esse tipo de pessoa que você tem que se cercar. É como diz aquele ditado, sozinho você vai mais rápido. É. Sozinho você vai mais rápido. Mas com um companheiro você vai mais longe. Isso é forte. E é aquilo. Não é qualquer companheiro. São os companheiros que nós estamos aqui pautando. São pessoas que querem de princípios, de valores. Quando você tocou no assunto de Abraão, na história de Abraão, tem muita gente que teme. Você pode ver que Abraão foi ele quem recebeu a promessa. Mas quando ele veio falar com Ló, ele não falou assim, Ló, eu tô indo para a direita, tá? Você vai ver, ele falou assim, escolhe você. Sabe por quê? Porque a fé dele estava em Deus, que qualquer direção que ele fosse, ele prosperaria. Mas por quê? Porque Deus estava na frente. Era Deus quem guiava. Então, se Ló escolhesse a direita e ele fosse para a esquerda, Deus prosperaria o caminho dele. Se Ló escolhesse a direita e ele fosse para a esquerda, Deus prosperaria o caminho dele.
Então a gente precisa ter essa fé firmada, né? Tem muita gente que fala que tem fé em Deus, mas é aquela fé é o crente bully, né? De pouca fé. O crente bully de pouca fé. Então, fala que tem fé, mas na hora de exercer a fé, ele não exerce. Não, mas aí eu tenho que ir para um caminho que eu acho que vai dar certo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus está na frente. Você confia em Deus. É Ele quem está guiando os seus caminhos. Vai, só vai. Então não tenha medo de escolher as amizades, desde que o parâmetro que você use seja o parâmetro correto, como nós estamos falando aqui. Não tenha medo de abrir mão de pessoas. Isso. Abrir mão. Tem muita gente que fica agarrado em pessoas. Não, eu não posso abrir mão dessa pessoa aqui, porque eu preciso dela. Não, ela vai melhorar e não melhora nunca. A pessoa é um peso na vida dela. Nós não estamos falando aqui para humilhar ninguém. Nós não estamos falando aqui para desprezar ninguém. Não. É de você saber filtrar. A escolha é saudável. Saber escolher. Pessoas que no meio de 10 conselhos, ela te colocou 9 no buraco. Você tem que, na 10ª, meu amigo, você não tem que ficar, me dá o... Não, meu amigo, aqui, aliás, nas 3 primeiras furadas, você tem que vazar. E, aliás, algumas furadas, elas podem custar a sua própria vida. Então, você tem que ficar esperto nisso. Uma vez, um grande homem de Deus, ele diz, quantas vezes cai um Boeing? Pastor Márcio Valadão. Quantas vezes cai um Boeing? Meu amigo, o Boeing cai uma vez só. Tem queda que lhe causa a própria vida, que lhe custa a sua própria vida. Então, tem coisas que você tem que, você tem que se cercar mesmo de situações como Gideão. Ele pediu a Deus sinais, lembra disso? Ele pediu a Deus, ele dependeu de Deus. Deus, me mostra, me dá um sinal. Na vida é assim, você tem que pedir sinais. Deus, eu posso confiar, eu devo confiar. Porque algumas vezes, em algumas áreas da nossa vida, você vai ter momentos que você precisa de amigos que lhe estendam a mão. E outras vezes você vai ter que entrar para o seu quarto em secreto e orar ao teu pai em secreto. E o discernimento, ele lhe mostra isso. Tá? Ou esse caminhar com o Espírito Santo, ele lhe mostra isso. Porque há momentos da nossa vida que você tem que entender o poder do secreto. É aquele projeto que ele ainda não aconteceu. Então ainda você não tem como compartilhar algo que não aconteceu. Esse momento é só entre você e Deus. Porque você tem que entrar para o seu quarto em secreto. Existe um poder do secreto. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Você tem que buscar ele em secreto. Deus, só eu e você aqui, me abençoa, me mostra. Deus lhe mostrou, lhe deu autorização para compartilhar, para ajudar a divulgar, para ajudar a fazer estratégia. Aí você chama os melhores amigos. Então, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo do secreto com Deus. Só você e Deus. Para a coisa não dar errado. E há momentos ali, o tempo exato, que você tem que chamar as pessoas certas para fazer o projeto ser divulgado e crescer. Mas há momentos na sua vida que você precisa ser tratado. E o deserto, ele é individual. Isso é muito forte. O deserto, ele é individual, ele é pessoal e ele não tem como você delegar essa fase para uma outra pessoa. Você pagar, né? Eu tenho transferência de responsabilidade. Isso, transferência, exatamente. Ele é intransferível, a palavra é essa, ele é intransferível. Ele é pessoal, ele é intransferível, ele é individual e é entre você e Deus. É como um grande amigo meu, ele é muito piadista, ele gosta de comer como eu e o Lucas, né? Porque o Abraham, aqui ó, fit aqui. Ele diz assim, nossa, se eu pudesse pagar um cara para malhar para mim, aí malharia para mim e eu ficaria em forma. Eu falei, quem dera, hein? E tem gente que é assim, ele quer... Tem gente que é assim, ele não quer passar pelo deserto. Meu querido, eu não sei qual a fase que você está passando, mas nós servimos um Deus que ele é um Deus de estações. Há estações, a vida tem estações. Há momento que é de sol mesmo, sabe? Há momentos de chuva. Por que eu estou dizendo isso aí? Eu não sei se você está no momento de colheita ou no momento que você tem que arar a terra. Você tem que tirar os pedregulhos e o sol está no seu lombo, aquele calor. Você tem que abrir os sulcos na terra para plantar. E vai ver o tempo da chuva e você vai ter plantios na hora certa. Mas tem estações para isso. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todo propósito. Eu não sei qual tempo que você está vivendo.
Mas se você está no momento que você tem que rever a sua plantação, então plante com sabedoria. Se cerque de pessoas que possam lhe auxiliar com conselhos que são do Altíssimo. Afaste os abutres da sua vida, tá? Afaste aí as raposinhas que estão interessadas em roubar o fruto da sua videira. Porque muitas vezes é assim, é a raposinha, lembra? Isso é bíblico. A raposinha que ela passa ali, ó, entre uma brecha e outra. Quantas vezes na nossa vida a gente está rodeado de raposinhas que elas não querem construir com você, elas querem apenas destruir a sua videira. Então a minha dica para você, né, nessa manhã, com os meus amigos aqui, pessoas que são valiosas a mim, saiba filtrar os amigos, saiba compreender quem realmente tem esse título de amigo na sua vida, certo? Saiba fazer como Abraão, sabe? Ló, escolha para onde você quer ir, que eu vou para o caminho oposto, tá? Não dá para a gente andar junto. A Bíblia diz que visão mais visão é igual a divisão. A Bíblia diz assim que é impossível dois andarem juntos se não estiverem de acordo. O que é isso? Visão mais visão é igual a divisão. Quem não agrega, espalha. Quem não soma, subtrai. Isso é bíblico, tá? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, visão mais visão é igual a divisão. A pessoa ela tem que somar com você e ela tem que andar com você num propósito de vida e não querer entulhar os seus postos, não querer roubar a sua videira, não querer destruir as suas plantações, não, mas ser pessoas que te motivam, que seja realmente instrumento de Deus para lhe colocar numa visão e num posicionamento de uma versão melhor de você mesmo. E a minha pergunta que eu faço para você nessa manhã, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, esse café abençoado, que versão que você espera de você mesmo para ser uma versão melhor em sua própria existência? O que você pode fazer hoje? Quais as melhores escolhas? Conexões, pessoas que lhe mostrem o caminho, como um GPS, né? Onde você digita lá o local onde você quer chegar, onde você espera, e ele diz, vira à direita, vira à esquerda, vá reto, e quando chega, esse é o seu destino. Esse é o seu destino, sabe? Pessoas que lhe auxiliam são como um GPS, elas lhe mostram, elas lhe apontam o caminho, com bons conselhos, Há pouco tempo atrás, nós vimos uma pessoa que se aventurou a navegar utilizando uma espécie de programa de GPS e ela morreu no meio de uma confusão no Rio de Janeiro, porque aquele GPS ele escolhia a rota mais rápida e não a rota mais segura. Algumas vezes você precisa de andar mais longe, mas o andar mais longe numa segurança maior do que chegar mais rápido e custar a sua própria vida. Lembra que Deus não tem compromisso com atalhos. A Bíblia diz, o caminho de Deus é perfeito. Não está escrito em momento algum que o atalho de Deus é perfeito. Então saiba valorizar o caminho, saiba valorizar o destino, saiba valorizar o processo, porque o nosso Deus é um Deus de processo. O nosso Deus é um Deus de caminho, não é um Deus de atalho. Que Deus lhe abençoe. Amém. Quando você... Só deixar uma pontuação aqui. Molde sua vida da seguinte forma. Quando você for escolher a opção de afastar alguém de você, seja como Abraão e faça com confiança, sabendo aquilo que você está fazendo. E quando você for escolher as pessoas que vão estar do seu lado, faça exatamente como Moisés fez naquele monte, onde Arão e Hur estavam do seu lado, cada um apoiando as suas mãos, porque já estavam cansadas, né? E por causa desse apoio, por causa desse companheirismo, a palavra fala que a batalha que estava sendo travada embaixo do monte foi vitoriosa. Os israelitas foram vitoriosos e o nome dos amalequitas foi riscado na face da terra. Isso porque Moisés tinha do lado dele, né, Arão e Hur ali, que estavam sustentando eles como amigos, como irmãos fiéis ali. Nenhum só propósito, aquilo que você falou, nenhum só propósito. Não eram 3 propósitos, era um propósito. Só, entendeu?
E esse propósito, antes de ser de Moisés, foi de Deus, que Amém. foi plantado no coração dele. Então, sabe identificar o propósito de Deus na sua vida, que Deus tem para você, porque Ele tem para todos. Amém. Verdade? Amém. Palavra boa. Deus abençoe. Amém. Sempre um prazer. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.